Nessa figura, de fato, está mostrando as inervações autonômicas, né? Uma representação das inervações autonômicas, tanto das inervações simpáticas, torácicas, né? que alcançam o coração. Observe que há uma grande concentração no miocárdio ventricular, né? E das inervações, das terminações nervosas parasimpáticas, vagais, que tem uma maior influência sobre as regiões nodais, ou seja, as regiões marca-passo do coração, tanto o nodo sinoatrial quanto o nodo atrioventricular. Particularmente por isso que o parasimpático tem maior ação inibitória, portanto, sobre o ritmo cardíaco. Seu efeito é fundamentalmente cronotrópico negativo, reduz a frequência cardíaca, enquanto que o influxo simpático aumentado sobre o coração tem uma maior ação sobre a contratibilidade miocárdica e, portanto, a ejeção sistólica ou volume sistólico. Aqui eu estou representando alguns potenciais de ação registrados nos miócitos cardíacos a fim de ilustrar o efeito do simpático e do parasimpático sobre a eletrofisiologia cardíaca. Esses aqui são potenciais em agulha, né, típicos dos nodos sinoatrial e atrioventricular, ou seja, potenciais marca-passo. Esses potenciais, os potenciais de ação são sempre registrados, a variação do potencial no meio intracelular em relação ao meio extracelular, né, tendo as suas duas fases, né, que caracterizam as correntes iônicas que ocorrem durante esse processo. Uma fase de subida do potencial em direção a zero, que nós chamamos de despolarização, e isso ocorre aqui nos nodos, né, em função do influxo de cálcio para dentro do miócito cardíaco. E a fase de repolarização, onde o potencial retorna um potencial de repouso, né? E isso é caracterizado então pelo efluxo de potássio, ou seja, a saída de potássio, que faz com que o potencial retorne ao seu potencial de repouso. Observem que uma estimulação simpática, né, no nodo, aqui não está mencionando a intensidade dessa estimulação simpática, mas nós podemos observar que há uma diminuição da distância entre um potencial de ação e outro, né? O que sugere então um aumento do ritmo cardíaco. E isso ocorre porque a estimulação dos receptores adrenérgicos do miocárdio, os receptores beta-1 adrenérgicos, tanto pela noradrenalina quanto pela adrenalina ou outro agonista beta-1 adrenérgico, causará um aumento da corrente de cálcio para o interior do miócito, então favorecendo a despolarização do potencial de ação. Mas, como é observado nessa figura, o efeito não é tão evidente sobre o ritmo cardíaco, né, da atividade simpática. O maior efeito da atividade simpática sobre o ritmo cardíaco está, na verdade, nos potenciais de ação, aqui representados à direita, os potenciais de ação que ocorrem em miócitos não marca-passo, né, na maioria, como no ventrículo de forma geral, né? Então, esses potenciais de ação, eles não apresentam autorritmicidade, eles precisam de uma estimulação adjacente para se iniciar, né? E eles apresentam então um perfil em platô, onde esse platô aqui, que dura no ventrículo em torno de 200 milissegundos, é exatamente onde está ocorrendo a contração ventricular. Então, portanto, quanto maior for o tempo desse platô, maior será a contratibilidade cardíaca e a ejeção ventricular. E a despolarização aqui, a fase que nós chamamos de fase zero, né? Essa fase de despolarização nesse tipo de potencial, ao contrário daqui, que é cálcio dependente, é sódio dependente. Portanto, uma estimulação simpática que aumenta o influxo de cálcio, aqui está mostrando, né, que é sódio dependente. Uma estimulação simpática que aumenta o influxo de cálcio não vai influenciar de forma significativa, né, essa fase, mas sim a fase
2 do potencial de ação. Aqui, essa é a fase 1, o início da repolarização. A fase 2, onde se mantém sustentado aqui o potencial, né, que nós chamamos de platô. E esse platô, de fato, se dá em função da abertura desses canais voltagem dependentes tipo L, de cálcio, e que aumentam sua sensibilidade, abertura, aumenta o tempo de abertura por estimulação simpática, tanto da nora quanto da adrenalina. Portanto, o simpático ele irá aumentar o tempo de permanência no platô, na fase 2 do potencial de ação, e como consequência isso terá como reflexo então um aumento da contratibilidade no miocárdio e portanto da ejeção sistólica. O principal efeito, portanto, simpático é sobre a contratibilidade em função desse aumento da entrada de cálcio nos miócitos, né? E nós sabemos que é o cálcio não só responsável por aumentar e despolarizar e manter despolarizado aqui a fibra cardíaca, mas também o cálcio ele é uma peça-chave na contração, né, muscular, em qualquer tipo de músculo. Por outro lado, nós podemos ver aqui que uma estimulação vagal parasimpática através do seu neurotransmissor, a acetilcolina, que estimula receptores, subtipos de receptores colinérgicos no corpo, são chamados de muscarínicos, do subtipo M2, aqui sim, de fato, vai ter um reflexo significativo sobre a ritmicidade cardíaca, diminuindo o ritmo cardíaco através de um afastamento de um potencial de ação, de uma despolarização em relação a outra, ou seja, aumenta a permanência do miócito na região marcapasso, aumenta a permanência no estado de repouso. Isso se deve devido a um efeito da acetilcolina sobre o receptor muscarínico, que aumenta a abertura dos canais de potássio. E o potássio, portanto, é responsável pela fase de repolarização. Se a permeabilidade ao potássio aumentar por um estímulo neuroquímico, nós vamos ter uma característica que nós chamamos de hiperpolarização, ou seja, o potencial de membrana ele tende a ficar mais negativo e, portanto, fica mais longe de alcançar um novo limiar para uma nova despolarização, aumentando o tempo entre um e outro potencial de ação. Aqui lembrando que o potencial limiar aqui numa região marcapasso é em torno de menos 40 mV, bem mais alto aqui de uma região não marcapasso, que está em torno de menos 85 mV, né, mais ou menos por esse valor. Portanto, o efeito da estimulação vagal parasimpática colinérgica irá aumentar o efluxo à saída de potássio, fazendo com que o potencial volte de forma mais significativa a valores mais negativos, aumentando o tempo, né, entre o potencial de ação e outro. Né? Essa despolarização lenta aqui, ou gradual, que ocorre no repouso até o limiar, no marcapasso, que ocorre de forma independente da estimulação externa, né? E isso que caracteriza o marcapasso, de fato, ela depende de vazantes de sódio, né? E à medida que nós temos uma hiperpolarização, potencial mais negativo, obviamente uma maior quantidade de sódio terá que entrar para alcançar um novo limiar e uma nova despolarização cálcio-dependente. Então, nós temos um efeito cronotrópico negativo, uma diminuição da frequência cardíaca em função da estimulação parasimpática.